A minha vida estava um completo fracasso. Após 3 anos de relacionamento, meu namorado havia me trocado por outra. E como se isso não bastasse para me deixar ainda mais para baixo, eu também fui demitida. Eu sabia que a melhor coisa a se fazer seria tentar olhar para frente e virar a página. Mas isso de longe foi algo fácil. Coloquei vários currículos, mas todas as portas estavam fechadas para mim. O destino, de repente, parecia ter me dado as costas, e eu nem entendia o porquê. Então, aos poucos, me tranquei no meu mundo. Lembro bem que mal levantava da cama. Eu só fazia chorar, pois a vida que até poucos dias antes parecia ser perfeita tinha se tornado um terrível pesadelo. Os dias passavam me atropelando e eu não estava conseguindo reagir. As poucas economias que eu tinha reservado já estavam acabando. E eu sabia que dali para frente as coisas iriam piorar, mas eu não conseguia reagir. Morava numa pequena cidade e todos os lugares que eu frequentava também eram frequentados por aquele estúpido do André e a sua nova namorada. Eles desfilavam para cima e para baixo e eu não estava pronta para enfrentar aquilo. O meu aniversário seria no sábado. Eu não estava a fim de sair, tampouco de ver alguém, por isso decidi que iria comemorar em casa mesmo, sozinha. Comprei várias latinhas de cerveja e algumas bebidas quentes e prometi para mim mesma que a partir daquele dia as coisas iriam mudar. Coloquei a música no último volume e me deixei transportar por ela. Antes de dormir, peguei meu notebook e entrei num site para olhar as propostas de emprego. Depois disso não me lembro mais de nada. Só sei que quando acordei estava com a cabeça em cima do computador. Eu estava numa ressaca extrema. Lembro que levantei, tomei banho e logo depois preparei um café. Mas assim que peguei a minha xícara, o meu telefone tocou. Atendi e fiquei surpresa ao perceber que era uma proposta de emprego. A mulher no telefone afirmou ter adorado o meu currículo e que estavam interessados em me contratar. Entusiasmada, perguntei o endereço e fiquei bem chateada quando descobri que ficava fora do país. Logo entendi que a loucura da bebida tinha feito com que eu mandasse o meu currículo para o mundo inteiro. Chateada, desliguei a ligação e disse que não estava disposta a mudar de país. E me desculpei por aquele pequeno transtorno causado. Passei o dia todo chateada, mas ao mesmo tempo não parava de pensar naquele emprego. Talvez fosse tudo o que eu precisava agora. Mudar de país, conhecer novas pessoas. Nunca mais iria me esbarrar com aquele estúpido do André. Passei a noite toda refletindo, até que no dia seguinte liguei novamente para aquele número. Perguntei se a vaga ainda estava disponível, e eles me explicaram qual seria a minha função, e que não precisaria me importar com o aluguel, pois a vaga seria num reformatório, e se quisesse, poderia dormir lá. Preparei as minhas malas, comprei minha passagem, e dentro de um mês, peguei o meu voo rumo à minha nova vida. Passei o dia todo naquele avião, e finalmente quando cheguei, percebi a incrível diferença de temperatura. Aquela cidade era muito, muito fria. Eu não estava nada acostumada àquelas temperaturas, mas eu estava muito empolgada, pois sentia que coisas boas estavam por vir. Fui até o endereço e finalmente, de longe, vi o reformatório. Ele era muito majestoso, estava bastante empolgada para trabalhar lá. Assim que entrei, Vanessa, a moça que falou comigo no telefone, estava lá. Ela era mexicana, mas também falava português, e era a gerente. Ela me mostrou o reformatório, que era muito antigo e, ao mesmo tempo, lindo. Parecia um castelo. A minha função seria apenas limpar as várias salas, quartos e cozinha. Ela foi muito simpática e cordial, mas deixou claro que eu precisaria aprender o idioma. Não vai ser difícil, você vai ver, acrescentou, explicando que uma boa parte das pessoas que trabalhavam lá eram estrangeiras. A diretoria é bem de boa, mas é fundamental que você não desrespeite as regras, disse ela. Não, eu não costumo fazer isso, respondi sorrindo. Então, você vai adorar esse trabalho, pois eles pagam muito bem, disse Vanessa antes de se afastar. Ela me levou até a ala onde ficaria o meu quarto.
ficava fora do reformatório, e ali dormiam todos os funcionários. Preciso admitir que eu já estava adorando a ideia de ficar lá, pois finalmente poderia tirar André da minha cabeça. As semanas ali passavam bem rápido, mas o que eu não entendia era o porquê das crianças estarem tão tristes. Elas sempre permaneciam quietas, pareciam viver com medo. Comentei isso com Vanessa, mas ela deixou bem claro que eu tinha sido contratada apenas para limpar, e era melhor não fazer nenhum tipo de pergunta. Achei aquela resposta bem fria, mas preferi não retrucar. Entre todas as garotas, uma tinha chamado a minha atenção. Ela tinha um olhar doce, e sempre que passava por ela, sorria para mim. Mas o seu sorriso parecia tão triste. Eu não sabia nada da história daquelas crianças e mal conseguia me comunicar, pois era bem péssima no inglês. Ela sempre era a última a terminar a refeição. Por isso, estava lá enquanto eu limpava as mesas e o chão. Com o passar dos dias, nos aproximamos. Disse que se chamava Annie, e então sorriu. Me apresentei também, mas expliquei que ainda não falava o seu idioma. Então ela sorriu e tentou até me ensinar algumas palavras. Todos os dias ela permanecia comigo até eu limpar a cozinha toda, que era imensa. A maioria das vezes ficávamos em silêncio, outras cantávamos. Eu sentia que ela era diferente das demais meninas e gostava muito de estar perto dela. Perguntei a Vanessa o motivo de Annie estar lá. Então, Vanessa me olhou assustada e disse que eu não deveria estar perguntando aquilo, pois uma das regras era não perguntar nada sobre a vida das meninas. Mas essa regra não faz sentido, eu disse. Eu não tentaria fazer isso, a menos que você não queira voltar para o seu país, disse ela. O clima tinha ficado pesado, então mudei de assunto. Mas antes de sair, ela voltou a repetir para que eu não tentasse indagar a vida das garotas e que a última que tentou fazer isso foi demitida na mesma hora. Aquelas regras eram estranhas, mas ao mesmo tempo falei para mim mesma que não iria sabotar tudo o que estava construindo. E então deixei a minha curiosidade de lado. Como falei antes, o tempo lá passava muito rápido, pois o reformatório era bastante grande e quase não parava para descansar. À noite, estava tão cansada que mal deitava e já pegava no sono. Aquele estilo de vida era muito puxado, então tomei a decisão de que ficaria apenas 1 ano naquela instituição. Daria para juntar uma bela grana e até abrir uma lojinha no Brasil. Estava indo tudo magnificamente bem, até que um dia eu senti falta de uma das meninas. E achei muito estranho aquilo, pois elas não saíam do reformatório. Então, perguntei para Annie, mas ela simplesmente abaixou a cabeça e disse que provavelmente a garota nunca mais voltaria, que estava no porão assombrado. Assim que ela falou assombrado, eu fiquei um pouco perplexa, pois ali não havia nenhum fantasma, mas deduzi que com certeza tinha entendido errado, pois meu inglês ainda estava longe de ser perfeito. Mesmo sabendo que ela não iria gostar da conversa, perguntei para Vanessa sobre o porão, e ela disse que sempre que as meninas aprontavam algo, elas eram punidas e ficavam trancadas no porão por alguns dias. Aquele estilo de vida era muito puxado, então tomei a decisão de que ficaria apenas 1 ano naquela instituição. Daria para juntar uma bela grana e até abrir uma lojinha no Brasil. Estava indo tudo magnificamente bem, até que um dia eu senti falta de uma das meninas. E achei muito estranho aquilo, pois elas não saíam do reformatório. Então perguntei para Annie, mas ela simplesmente abaixou a cabeça e disse que provavelmente a garota nunca mais voltaria, que estava no porão assombrado. Assim que ela falou assombrado, eu fiquei um pouco perplexa, pois ali não havia nenhum fantasma. Mas deduzi que com certeza tinha entendido errado, pois meu inglês ainda estava longe de ser perfeito. Mesmo sabendo que ela não iria gostar da conversa, perguntei para Vanessa sobre o porão, e ela disse que sempre que as meninas aprontavam algo, elas eram punidas e ficavam trancadas no porão por alguns dias. E que isso fazia parte da política da escola, para que as meninas aprendessem a obedecer. Mas quando perguntei sobre o porão ser assombrado, ela sorriu, dizendo que nunca ousou descer lá. Perguntei sobre Jéssica, e Vanessa disse que tinha sido adotada. Ela nem se despediu.
exclamei chateada. É melhor você se desapegar dessas garotas, disse ela. Aquela noite seria o aniversário de uma das meninas, então a diretora permitiu que elas fizessem uma festinha antes de dormir. As garotas finalmente estavam se divertindo bastante. Eu fiquei num cantinho junto com Annie, mesmo não conversando muito. Éramos muito próximas. Sempre penteava o cabelo dela, ela adorava quando eu trançava e sempre me pedia para fazer vários penteados. A cada dia ficávamos mais próximas e eu sentia que gostava dela como se fosse minha irmãzinha. Sabia que sentiria muita saudade quando fosse voltar para o Brasil, mas tentava não pensar nisso. Nos aproximamos ainda mais quando Annie ficou doente. Ela não conseguia nem levantar da cama, e sempre que podia, eu ia até o seu quarto para visitá-la. Ali, me dei conta de que os funcionários realmente não ligavam para as meninas, pois Annie passava o dia inteiro sozinha na cama. Senti uma sensação de vazio e tristeza por não poder fazer nada para mudar as coisas. Annie pediu para que eu dormisse com ela, alegando estar tendo muitos pesadelos. Sabia que aquilo iria contra as regras, mas fiquei com tanta pena dela por não receber nenhum tipo de carinho que prometi que aquela noite dormiria com ela. Isso gerou uma consequência muito grande que jamais esperaria. Aquela noite, a diretora entrou no quarto enquanto eu estava lá. Com certeza, Vanessa ou alguma das funcionárias falou. Estranhamente, ela não me demitiu, mas proibiu que eu chegasse perto de Annie. Caso contrário, seria demitida na hora. Com isso, tinha certeza de que havia algo de muito estranho ali, só não sabia o quê. Me desculpei com ela e fiquei afastada de Annie por semanas. Naquele mês, 4 meninas tinham sido adotadas. Eu estava muito feliz por elas, pois viver naquele reformatório não era nada bom, mas o que me deixava intrigada era que nunca tinha visto nenhuma família visitar as crianças, nem mesmo para buscá-las. Até que um dia, enquanto estava limpando o corredor, vi Vanessa brigando com Sofia, uma das meninas. Logo depois, ela a puxou até o andar subterrâneo, onde ficava aquele porão. Eu não tinha acesso àquela área e era proibidíssima de entrar. Para não correr o risco de ser demitida, preferi não desobedecer às ordens da diretora. No entanto, reparei que, conforme os dias passavam, Sofia não voltava. Já tinha se passado mais de uma semana. Era impossível que eles a deixassem no castigo por tanto tempo. Então, me fingi de tonta e perguntei para Vanessa se Sofia tinha sido adotada. Ela sorriu e respondeu que sim. Ali tive a certeza de que algo muito macabro estava acontecendo naquela instituição. Confirmei que havia algo muito estranho naquele porão. Meu coração apertou, pois eles estavam fazendo algo com aquelas pobres crianças. Decidi que iria denunciar aquele reformatório, mas não tive nem tempo de processar aquilo que logo escutei. Annie gritar desesperada. Corri até o corredor e vi Vanessa a puxando até o andar subterrâneo. Fiquei escondida lá por alguns minutos. Então esperei Vanessa subir de volta e decidi que iria tentar entrar naquele porão. Sabia que seria inútil denunciar, pois não tinha nenhuma prova. Eu precisava ajudar Annie naquele momento. Sem que Vanessa percebesse, roubei a chave do reformatório. Esperei anoitecer e levantei da cama. Todos estavam dormindo naquela hora da noite. Andei até o reformatório e me dirigi até o porão. Assim que abri a porta, me deparei com vários esqueletos no chão. O mau cheiro era terrível. Parecia que vários animais haviam morrido ali. Mas dei graças a Deus. Assim que vi Annie, ela estava no chão, chorando e tremendo de medo. Então a abracei e falei que iria tirá-la de lá. Mas ela continuava me olhando assustada e gaguejando. Assim que olhei para trás, percebi que Vanessa estava lá. Naquele momento, senti o chão faltar debaixo de mim. Ela se aproximou de nós. Eu te vi roubar a chave, disse ela. Eu te avisei para não se apegar a nenhuma dessas crianças. Mas você fez o exato contrário. Fiz uma péssima escolha em contratar você. Enquanto ela falava, senti meu coração querendo sair do peito. Sabia que se não conseguisse fugir dali, seria o fim para mim, para Annie e para todas aquelas crianças. Desesperada, olhei ao redor e avistei uma barra de ferro. Melhor você não resistir,
continuou ela. Ninguém vai se dar conta da sua ausência. Não vai ser difícil se livrar de você. Enquanto ela falava isso, corri na direção da barra de ferro e, sem nem pensar duas vezes, a golpeei. No mesmo instante, ela desmaiou. Peguei Anne no colo e saímos do porão. Subi as escadas, mas logo percebi que aquela babaca da Vanessa tinha avisado aos outros funcionários, pois já estavam vindo atrás de mim no porão. Sabia que seria inútil escapar. Não conseguiria fugir de lá com Anne no colo. Então, voltei até o porão e me tranquei lá junto com Anne. Em seguida, liguei para a polícia, explicando que precisávamos de ajuda. Pedi a Anne para explicar melhor. Enquanto esperávamos eles chegarem, fiquei lá, abraçada com Anne. Ela não parava de tremer. Vanessa continuava desmaiada no chão. A vontade que dava era de matá-la. Assim que a polícia chegou, ficaram espantados com o estado em que aquele porão estava. Logo descobriram que eles faziam tráfico de órgãos com aquelas pobres crianças. Todos foram presos. As crianças da instituição foram mandadas para um reformatório de verdade e a maioria delas foi adotada. Meu contrato de trabalho tinha acabado e eu precisava voltar ao Brasil. Então fui ao novo reformatório visitar Anne. Chorei muito ao me despedir dela. Então, ao perceber o quanto nos apegamos, a assistente social que cuidava da adoção sugeriu que eu a adotasse. Assim que ela falou isso, percebi que os olhos de Anne brilharam. E aqui estamos nós, 7 anos depois. Depois disso, entendi que há males que vêm pro bem. Sofri muito quando André terminou comigo e quando perdi meu emprego. Mas, se não fosse por isso, nunca teria viajado até o Canadá e nunca teria salvado aquelas pobres crianças. Não sei como descrever minha história. A verdade é que não sei como fazer isso. Eu sei que este é um espaço seguro e espero que possam acreditar em mim, mas como muitas das narrativas aqui, sei que será difícil. Eu sei por que costumava ser assim. Eu sempre fui naturalmente um contador de histórias, já que minha família veio da roça. Nas reuniões, nas festas familiares, sempre acabava contando alguma história, seja qual for. Muitas delas eram aquelas que meus falecidos avós me contavam. Meus primos nunca os conheceram. Eu sou a única pessoa que ainda compartilha suas lembranças, mas também sou alguém que gosta de entreter os outros. Às vezes como o palhaço, às vezes assustando as pessoas. É por isso que muitas vezes conto as histórias que eu mesmo escrevia. Dessa forma fui criando personagens, quase sem perceber. No entanto, esse não é o caso. Uma vez, olhando o álbum de família, encontramos uma foto da minha avó, uma foto que eu nunca tinha visto antes. Ela estava com seu grupo de amigas, e entre elas havia uma senhora de aparência estranha, toda de preto, com véu. O único que se via de sua pele eram suas mãos velhas, muito velhas. Isso dava à foto um ar muito sombrio, quase apagado, talvez por uma má impressão. A senhora de preto parecia ser um fantasma, já que estava mais desbotada que as outras. Mas claro, ela não era um fantasma, é apenas uma forma de explicar como a foto parecia macabra. Como qualquer foto antiga que vai se deteriorando. Fotos onde já apareciam pessoas falecidas. Perguntei para minha mãe e ela não sabia quem era aquela senhora. Perguntamos para algumas tias e finalmente alguém conseguiu se lembrar. Disseram que era uma senhora que enviou o voo aos 45 anos. Desde então, ela prometeu viver em luto permanente até sua morte. Ela raramente tirava o véu negro, fazia isso apenas para entrar na igreja. Ela dedicou sua vida à memória de seu falecido marido. A história era triste, mas para mim, é claro, era uma grande oportunidade para contar uma história. Então, no próximo encontro de família, quando meus primos menores chegaram, eu aproveitei e contei o seguinte. Crianças, vocês sabem o que acontece nesta casa, não sabem? A razão pela qual não foi vendida, pela qual só viemos visitar quando necessário, esta casa está assombrada. Com isso, continuei contando essa história para meus primos. Nossos avós pediram em seu testamento que ela não fosse vendida. Eles tiveram um casamento muito feliz por muitos anos, como vocês sabem. Eles tiveram a sorte de se casar com seu primeiro amor, como aqueles avós que se amam desde a adolescência.
Mas como qualquer casamento longo, muito longo, houve altos e baixos. Isso é algo que todos aprendemos com o tempo. Claro que seus pais não vão falar sobre essa fase da vida dos nossos avós para vocês, mas na maioria das vezes existe. Em algum momento o vô ficou interessado, talvez platonicamente apaixonado por Socorro, uma das amigas da vovó. Ele percebeu que ficava muito feliz em vê-la aqui quando ela vinha visitá-los. Ele a cumprimentava com um sorriso especial e notava que ela também sorria com uma felicidade especial ao vê-lo. Antes, quando o grupo de amigas da avó chegava, ele saía de casa por um tempo para caminhar. Ele cuidava do jardim, subia para seu quarto apenas para tirar uma soneca ou passar o tempo. Mas agora, quando Socorro vinha, ele procurava um motivo para ficar por perto. Ele passava muito tempo na cozinha preparando um café, depois sentava-se para tomá-lo lentamente, esperando que Socorro viesse à cozinha por algo ou simplesmente passasse pelo corredor para o banheiro. Quando isso acontecia, ele ficava feliz, e quando percebia o sorriso de Socorro, seu coração traíra, acelerava um pouco. Nosso avô ainda não era tão velho e sempre foi bonito. As amigas da vovó sempre diziam para cuidar dele porque sempre haviam cobras na espreita. Uma dessas amigas notou os sorrisos, as bochechas coradas, a lenta preparação do café. Ela percebeu tudo, e há senhoras para as quais esses acontecimentos são entretenimentos. Pessoas que não têm vida além de falar dos outros. Ela disse à vovó para prestar atenção, mas é claro, primeiro comentou com o resto do grupo de senhoras. Foi por isso que, em uma das reuniões seguintes, decidiram se acomodar no jardim longe do vô, sabendo que alguém eventualmente entraria no banheiro ou iria pegar um copo d'água. E claro, quando viram o avô lá longe, preparando seu café, quem decidiu entrar foi Socorro. Apenas para ir ao banheiro, claro, mas sempre com a intenção de cumprimentá-lo. Quando saiu do banheiro, vovô disse boa tarde e imediatamente percebeu como Socorro ficou corada. Ele ofereceu café e ela aceitou, já que lá fora não estavam bebendo. Eles se sentaram à mesa e conversaram sobre o clima enquanto ele preparava seu café. Foi então, alguns minutos depois, que todas as senhoras entraram, quase obrigando vovó a acusar Socorro de roubar maridos. Ela não disse nada. Afinal, eles estavam apenas conversando, cada um em uma extremidade da mesinha de jantar, embora ela tenha percebido que ambos estavam corados. As senhoras não pararam, foram cruéis, muito cruéis com o que disseram a Socorro, aquela viúva que havia se refugiado em seu grupo de amigas e que agora não tinha mais nada. Socorro voltou para casa, de onde nunca mais saiu. Ninguém a viu novamente, nem mesmo para comprar pão, nem mesmo para ir ao mercado comprar o café da manhã que tanto gostava. Ela foi encontrada meses depois, quando a família que restava veio visitá-la. Já estava morta há semanas. Seu corpo já estava seco e aquelas mãos gorduchas e rosadas haviam se tornado secas, a pele grudou nos ossos e seu corpo não se decompôs completamente, parecia mumificado. Vovó perdoou nosso avô porque afinal não havia muito o que fazer. Mas quem ela não perdoou foram suas amigas, que só se reuniram mais uma vez depois que o cadáver de Socorro apareceu. Vovó sabia que elas eram responsáveis pelas formas como a haviam humilhado, pela maneira como falaram, pela maneira como haviam humilhado aquela viúva. Alguém mais não perdoou ninguém, porque vejam, primos, em todas as casas de cada uma daquelas senhoras do grupo, incluindo esta, a da vovó, algo se ouvia todas as noites. Ao dar meia-noite. Exatamente à meia-noite, o choro de alguém costumava ser ouvido nesse sofá. Costumava ser Socorro por sua ansiedade desde a morte de seu marido. É por isso que ninguém nunca gostou de se sentar aqui. A primeira vez que nossos avós ouviram isso, os dois saíram para ver de onde vinha aquele som, apenas para ver na escuridão mais profunda, no canto mais escuro da sala, a silhueta de Socorro, sentada no sofá, angustiada. Nossos avós voltaram para o quarto e nunca mais saíram à meia-noite, não importa o que ouvissem. Isso, como eu disse, aconteceu em todas as casas daquelas senhoras. Algumas a viram, outras não. Mas todas sabiam que toda meia-noite, sem falta, a ouviriam novamente. E vocês já a viram, porque vejam. Aquela foto que encontramos da vovó, lembram dela, aquela foto desgastada. Aquela foto é do último encontro dela com seu grupo de amigas. Aquela foto onde também aparece, ao seu lado, uma mulher de preto,
com véu cobrindo o rosto, socorro, meses após sua morte. Quando meus tios souberam da história que eu tinha contado aos meus primos, eles ficaram muito zangados. O curioso é que isso aconteceu muito tempo depois, quase um ano, eu diria. Alguém distante a quem eu certamente não tinha contado, começou a gritar, a bruxa, quando encontrou aquela foto da avó e suas amigas. Percebi que tinha ido longe demais. Perguntei de onde ele tinha ouvido aquela história, como conhecia a história de Socorro, e naquele momento meus tios souberam que tinha sido eu. Acontece que meus primos contaram essa história para outros primos e alguns de seus pais, e finalmente até o irmão da minha avó ficou sabendo. Não tenho muito contato com ele, mas fiquei assustado quando me disseram que ele queria falar comigo no dia que ele estava na festa no sítio. Quando fui vê-lo, a primeira coisa que ele fez foi me repreender por manchar as lembranças dos avós, a memória deles, aquele casamento perfeito, um exemplo para toda a família. Eu mal podia falar devido à raiva do tio. Tentava explicar, mas ele não me deixava. Então ele disse algo que me fez acordar daquele transe em que eu estava, apenas suportando a reprimenda. Não sei como você ficou sabendo disso, mas foi apenas um rumor que sempre circulou quando seu avô andava meio apaixonado por uma das amigas da minha irmã, que descanse em paz. Eu nunca soube com quem, mas faria sentido que fosse ela, aquela moça que nunca mais voltou. A verdade é que nem me lembro mais dos nomes daquelas senhoras, todas já estão mortas há décadas. O irmão da minha avó já era bastante velho, passava dos 90 anos, e naquele momento entendi ou quis entender que ele estava misturando aquela história que acabara de ouvir com alguma lembrança, com algum rumor. Depois descobri que começaram a contá-la como se fosse verdade. Tornou-se parte das coisas que eram ditas, tornou-se assunto familiar e fofoca, tornou-se realidade. Passaram-se anos até chegarmos à última parte desta história, quando algo muito estranho aconteceu conosco, quando mudei minha perspectiva sobre o paranormal. Minha mãe e eu moramos em uma casa numa área alta. É uma área bonita de classe média, bastante tranquila, embora sem grandes luxos. Certa noite, perto das 8 da noite, fomos acordados por um estrondo horrível. Tinha chovido o dia todo, mas aquilo foi como um raio gigante caindo sobre nossa casa. Começamos a ouvir gritos, movimentações do lado de fora e saímos para ver. Uma enorme pedra tinha caído do morro, a apenas 2 casas da nossa. Destruiu toda uma parede da casa dos vizinhos e até caiu sobre a casinha do cachorro deles, que por sorte haviam deixado entrar naquela noite para não sofrer tanto com os trovões. O problema era que outras rochas estavam em perigo de cair a qualquer momento e evacuaram grande parte das famílias que moravam ao pé daquele lugar. Naquela noite, enquanto fazíamos os estudos necessários e aguardávamos para saber se poderíamos voltar, tivemos que passar a noite fora de casa e fizemos algo que ninguém na família costumava fazer, pelo menos que eu saiba. Fomos nos hospedar na casa dos meus avós só por aquela noite, naquele sítio em que ninguém dormia mais, mas que ainda servia como ponto de encontro para a família. Éramos só nós 3, minha mãe, eu e Ben, a Coca, uma Bull Terrier de 9 anos que minha mãe tinha resgatado meses antes, quando o dono original planejava sacrificá-la para não precisar mais cuidar dela. Então, naquela noite seguinte, nós 3 acabamos naquela casa velha. Estávamos acostumados a visitá-la, não foi nada estranho. Levamos algo para comer e ficamos tranquilos, como em cada visita. Por volta das 11h30 fomos dormir, os 2 no quarto dos avós, porque não havia outro lugar. E além disso, no final de suas vidas, eles dormiam em camas separadas, que continuavam assim. Minha mãe me deixou dormir na que eu mais gostava, ao lado da janela, e ela foi para do outro extremo, um canto frio daquele quarto. A cachorra dela se aconchegou com ela, e sem perceber, dormimos alguns minutos depois. Algo me acordou. De alguma forma reconheci o som. Era o que mencionei na história para meus primos. O som parecia vir da sala. Procurei meu telefone com medo de ver a hora. Eram exatamente 00:30 e alguns minutos. Minha mãe se sentou na cama e a Coca começou a rosnar. Eu estava prestes a me levantar quando minha mãe me pediu para não fazer isso. Não, você não vai, ela disse, como se houvesse alguém lá embaixo me procurando. Pelo menos foi assim que senti quando ela me disse. Ela saiu do quarto,
Deu alguns passos em direção ao corredor, em direção à sala de onde parecia vir aquele som. Eu fiquei na porta, pensando que poderia ser uma brincadeira, algum parente se vingando de mim por causa da minha história. Mas ninguém sabia que estávamos planejando ficar ali. Minha mãe não contou a ninguém. Perdi minha mãe de vista por um momento quando ela chegou à sala. Eu estava prestes a espiar pela porta quando o som parou de repente. Minha mãe voltou correndo pelo corredor, saindo da escuridão. Seu rosto estava tão branco quanto um papel. Ela me empurrou para dentro do quarto e depois moveu um móvel para colocá-lo na frente da porta. Foi até a janela para ver se conseguia abri-la completamente e medir a distância até o chão. Se algo se aproximar, você pula pela janela e leva a coca com você, ela disse, mas eu não sabia o que responder. Perguntei 1, 2, 3, 4 vezes, mas ela não respondia. Só quando ameacei abrir a porta para ver por mim mesmo é que ela falou. Na sala tem uma senhora toda de preto, com véu na cabeça. Ela está sentada no sofá onde ninguém gosta de sentar. Minha mãe tinha acabado de descrever a mulher da fotografia. Ela descreveu o que eu chamava de Socorro. A mulher fantasma que, na minha história, voltava todas as noites à meia-noite. Como isso era possível? De onde diabos ela surgiu? Como algo assim poderia se manifestar? Não fazia sentido algum. Sabia que meus primos mais novos tinham medo dela mais do que de qualquer outra coisa que os assustasse e a chamavam de a bruxa da foto. Depois de alguns minutos, o som parou finalmente. Ainda assim, o rosto da minha mãe continuava cheio de pânico, de um medo que nunca tinha visto antes. Disse a ela que tudo estava bem, que poderíamos sair, que fôssemos à sala. Sabia que estaria vazia, e fomos acendendo todas as luzes pelo caminho. Não havia mais ninguém lá. Deixamos todas as luzes acesas e voltamos para dormir. Minha mãe me perguntou de onde eu tinha ouvido aquela história, quem me contou, mas eu não tinha nada a dizer. Não sabia como responder. Só pude jurar a ela que era apenas uma história, uma entre tantas que eu tinha contado e escrito. A única diferença foi que desta vez encontrei talvez os elementos necessários para que tanta gente estivesse disposta a acreditar. Claro, não costumamos ficar naquela casa, então não sei dizer se o som continua sendo ouvido toda meia-noite. Percebi que às vezes temos que tomar cuidado no que acreditamos. Talvez possa se tornar real uma hora ou outra. Oi, sou mexicana e irei escrever essa história de forma anônima. Desde que eu era pequena, meus pais sempre nos levavam de estado em cada uma de suas mudanças, feitas por motivos de trabalho. Eventualmente chegou um ponto em seu relacionamento em que, por causa dessas viagens, eles se divorciaram, por causa das dificuldades das viagens e da distância entre eles. Nisso eles decidiram que se revezariam para ficar conosco 1 ano cada um. Não é que não nos amassem, mas ambos começaram a receber ofertas de trabalho em diferentes países, e era mais conveniente para eles irem sozinhos, se estabelecerem e depois nos receber. Embora tenha sido difícil, eu nunca os julguei. Pelo contrário, sou grata por tudo o que fizeram para nos manter firmes. A única coisa que não gostava era de ficar sozinha, embora na verdade nunca estivesse completamente sozinha. Meu irmão, 4 anos mais novo do que eu, sempre estava comigo, mas naquela época não éramos tão próximos, e eu o via apenas como uma criança que eu precisava cuidar e pronto. Com o tempo, é claro, as coisas mudaram e eu o amo muito. Enfim, o que quero contar aconteceu durante uma dessas mudanças, quando ficamos morando com meu pai no estado de Jalisco, mais precisamente em Zapopan. Eu tinha 11 anos e meu irmão tinha 6. Esse foi o último ano em que moramos no México, pois no ano seguinte iríamos morar definitivamente com minha mãe nos Estados Unidos. Por isso, na casa em que ficamos todo esse ano com meu pai, não tínhamos muita coisa. Não me lembro exatamente em que parte de Zapopan estávamos, mas sei que havia uma floresta próxima e ao redor dela, pelo que pude ver, havia apenas condomínios fechados. Nós morávamos em um deles. A casa em que ficamos por esse tempo era grande, tinha muitos quartos e muito espaço, e parecia nova. Posso jurar que todas as casas ao redor,
incluindo aquela em que ficamos, não tinham mais do que 1 ou 2 anos de construção. Por isso, quando nos mudamos para aquela casa, nunca senti uma atmosfera como se fosse antiga, como se muitas coisas tivessem acontecido ali. Pelo contrário, naquela casa não se sentia nada. Nunca tive medo de estar lá. No entanto, coisas estranhas aconteceram, coisas muito estranhas. Como mencionei antes, não tínhamos muita mobília, apenas fogão, geladeira, camas, uma mesinha e a internet. Fora isso, a casa estava completamente vazia. E o pior é que, sendo tão grande e estando vazia, podíamos ouvir tudo. O eco percorria toda a casa 24 horas por dia. Podíamos ouvir até mesmo quando jogávamos moedas em um canto da casa ou quando íamos ao banheiro e abríamos a torneira. Uma noite, por volta da meia-noite, eu estava no telefone com uma amiga no meu quarto. De repente ouvi algo que naquele momento pensei ser meu irmão tentando abrir minha porta. Um pouco irritada, apenas disse para ele me deixar em paz e ir dormir. Mas 20 minutos depois, ainda ao telefone com minha amiga e novamente pensando que era meu irmão, gritei com ele para ir dormir, que não deveria ficar acordado àquela hora. Enquanto ainda conversava, ouvi novamente alguém tentando abrir minha porta, mas dessa vez, quem quer que estivesse do outro lado tentou abrir com mais força, de forma violenta. Já bastante irritada, desliguei o telefone e me levantei da cama gritando, abrindo a porta brava com ele. Ao abri-la, nem consegui terminar o que estava gritando. Não havia ninguém lá. Sem medo, mas um pouco confusa, fechei a porta do meu quarto e, ao me apoiar nela, finalmente percebi que naquela casa ouvíamos tudo e eu nunca ouvi meu irmão descer da cama para abrir a porta do quarto dele. Muito menos ouvi ele caminhando pelo corredor até chegar ao meu quarto. Enquanto pensava nisso, finalmente ouvi a porta do quarto do meu irmão se abrir e depois vi ele correndo de lá em minha direção. Abri imediatamente e perguntei a ele, ainda irritada e confusa, por que estava tentando abrir minha porta daquela forma. Ele me disse que não tinha sido ele, que estava no próprio quarto, que estava com muito frio e sentiu que alguém estava o observando. Disse a ele para entrar rapidamente e corri para o dele para pegar um cobertor. Estava com muito medo, mas alguém precisava cuidar do meu irmão. Entrei correndo sem olhar para trás, direto para sua cama. Peguei seu cobertor e um travesseiro e percebi que o quarto estava gelado. Era uma época do ano em que estávamos sofrendo com o calor extremo e eu estava quase suando no meu quarto. Era impossível que o quarto dele estivesse tão frio. Peguei as coisas rapidamente e, ao sair, percebi que meu irmão não tinha entrado no meu quarto como eu pedi. Ele estava parado na frente das escadas, olhando fixamente para baixo. "Você está bem? Eu disse para você entrar no meu quarto. O que está olhando?" Meu irmão, sem me responder, apenas apontou para baixo. Depois disse: "Há uma menina parada no final das escadas. Como ela entrou dentro de casa?" Pela forma que ele falou, fiquei horrorizada. Me deu vontade de chorar. Concluí que aquela menina era a que estava tentando abrir minha porta. O mais rápido que pude, segurei meu irmão pelos ombros e o puxei de volta para o meu quarto. Ao fazer isso, tentei olhar na direção para onde ele estava olhando, mas não vi nada. Então entrei correndo no meu quarto e nos deitamos para tentar dormir. Vocês devem estar se perguntando onde estava meu pai. Parece que ele não estava em casa, mas estava sim. Ele estava dormindo. Ele tomava remédio e estava dormindo tão profundamente que nada o acordaria. Na verdade, nem movendo-o, nem falando diretamente com ele, era possível acordá-lo. Então estávamos sozinhos. Meu irmão e eu esperamos em meu quarto até adormecermos. No dia seguinte contamos a ele, mas ele simplesmente riu, achando que era alguma fantasia nossa. É estranho, mas como disse no início, aquela casa nunca nos deu medo, mas era normal ouvir barulhos, ver as luzes se acenderem e se apagarem sozinhas. No entanto, essa foi a única vez em que algo diferente se manifestou, em que algo realmente tentou nos assustar. Atualmente ainda nos lembramos desse acontecimento, mas meu irmão e eu lembramos de maneiras diferentes. Ele não se lembra de ter visto uma menina, apenas se lembra de ter estado em algum tipo de transe e saiu dele quando o puxei de volta para o meu quarto. No entanto, eu nunca esquecerei o horror que vivemos naquela noite.
Meu nome é José Luiz e sou caminhoneiro há muitos anos. Na verdade, estou prestes a me aposentar em breve. Tenho 58 anos e ao longo desses anos trabalhando, muitas coisas aconteceram comigo, tanto de dia quanto de noite. Meu filho me convenceu a contar essa história, pois sem dúvida foi a mais assustadora e grotesca que já vivi. E embora seja difícil de acreditar, sei que muitas pessoas que estão ouvindo também já passaram por esse tipo de situação. Só quando você vive isso é que percebe que tudo isso é real e que a maldade nunca dorme. Nos anos 90, eu dirigia meu caminhão para entregar material de construção no sul do país. Naquela época não tínhamos GPS ou nada do tipo. Comunicava-me apenas pelo rádio do caminhão e muitas vezes a recepção falhava quando estávamos em lugares muito remotos no meio do mato. Em uma dessas vezes, a noite caiu e me perdi. Tentei olhar o mapa repetidamente, mas por mais que tentasse, não conseguia me localizar. Não sabia onde estava. Sabia apenas que estava em uma área muito alta e só conseguia ver árvores e escuridão ao meu redor. Tentei usar o rádio, mas era óbvio que não havia sinal e eu não podia pedir ajuda ou me comunicar com ninguém. Não estava tão assustado até então, mas estava um pouco intimidado pelo local tão escuro e imponente onde me encontrava completamente sozinho, sem poder pedir ajuda a ninguém. Não sabia o que fazer, então decidi continuar dirigindo para ver se encontrava algum povoado adiante onde pudesse perguntar onde estava e pedir ajuda para me orientar e continuar meu caminho. Não sei dizer exatamente quantos quilômetros avancei, mas foram alguns. De repente, ao longe, vi uma luz. No início, não conseguia identificar a origem, mas era um bom sinal, pois significava que havia algum povoado ou casa onde poderia pedir ajuda. Conforme me aproximava, percebi que era uma pequena casinha de madeira muito velha, no fundo, entre algumas árvores, no meio do nada. Me aproximei, desliguei meu caminhão, desci e caminhei em direção a essa casa, adentrando um pouco nas árvores para chegar lá. O ambiente era muito denso, com os sons imponentes ao redor, e eu não conseguia ver absolutamente nada além do que a fraca luz da pequena casa iluminava. Cheguei perto da porta e estava prestes a bater quando ouvi barulhos atrás dela. Decidi contornar a casa e espiar por uma das janelas dos fundos, de onde também vinha a luz, e vi a coisa mais perturbadora que já vi até hoje. Com muito cuidado, espreitei e vi uma mulher idosa com um roupão branco de dormir, segurando com as mãos ossudas uma cabeça humana. Era de um homem, mas ele não tinha mais os olhos. A mulher estava dando um beijo na bochecha da cabeça, antes de colocá-la em um recipiente. Agachei-me antes que ela virasse para não ser visto. Queria sair correndo pelo horror que sentia. Minhas pernas tremiam e eu tentava me acalmar, sabendo que precisava sair de lá sem que a mulher percebesse. Arrastei-me para longe da luz da casinha e, quando estava distante o suficiente, levantei-me e corri de volta para o meu caminhão, que havia deixado a certa distância. Não queria passar perto da casa correndo o risco da mulher ouvir meu caminhão e perceber que eu estava por ali. Entre o medo que sentia, dei marcha a ré no caminhão para me virar, mas acabei batendo em uma árvore, fazendo um barulho alto. O terror se apoderou de mim, pois sabia que a mulher havia percebido minha presença. Tentei acelerar, mas uma das rodas do meu caminhão estava presa na lama. Olhei desesperadamente para a casa para ver se a mulher havia me visto, e de fato ela estava me encarando pela janela, apenas observando como se estivesse se divertindo com minha tentativa de escapar. Parecia saber que eu tinha visto o que ela estava fazendo e sentia meu medo. Continuei tentando sair dali, acelerei o máximo que pude, e quando olhei novamente para a casa, a mulher não estava mais na janela. Estava prestes a sair correndo do caminhão, quando a roda finalmente se soltou e consegui partir dali o mais rápido possível, sem olhar para trás. Quando finalmente me atrevi a olhar pelo retrovisor, vi aquela mulher horripilante correndo atrás de mim, incrivelmente rápida para sua idade. Sabia que estava em perigo, pois aquela mulher ou era fruto da minha imaginação ou era algo demoníaco, e se ela me pegasse, tinha certeza de que teria o mesmo destino que o pobre homem. Dirigi sem olhar para trás por um tempo, até voltar para a estrada principal e quase bater em um carro que vinha na direção oposta. Foi então que reagi, reduzindo a velocidade, olhando para trás para me certificar de que a mulher não vinha mais atrás de mim.
Minhas mãos e pernas tremiam. Sabia que não podia continuar dirigindo assim, então tive que encontrar um lugar para passar a noite. Dirigi o máximo que pude daquele lugar, ainda com medo de que aquela mulher pudesse me encontrar. Passei a noite em um motel à beira da estrada e usei o telefone de lá para ligar para minha esposa e contar tudo o que havia acontecido, pois precisava desabafar com alguém. Também liguei para meu chefe, que certamente ficaria muito bravo porque a carga não seria entregue no prazo. Por motivos mais que óbvios, não contei exatamente o que aconteceu comigo. Recebi uma bronca dele, mas felizmente ele é uma boa pessoa e sabe que sempre cumpri meu trabalho corretamente e no prazo. Perguntei ao motel a rota mais rápida para chegar ao meu destino e felizmente não precisava passar pelo lugar terrível onde passei aquela noite. Na verdade, eu não sei como acabei lá, pois nem era o caminho para onde eu estava indo. Não me julguem por não ter chamado a polícia, mas estava realmente com muito medo e sabia que me pediriam para acompanhá-los até aquela casa. E eu não queria de jeito nenhum voltar lá mesmo acompanhado. Sei que cometi um erro, pois não faço ideia se aquela mulher, seja lá o que fosse, cometeu mais atrocidades com pessoas inocentes que tiveram o azar de passar por ali. Espero sinceramente que ela não esteja mais viva, mas se estiver, depois de todos esses anos, certamente não é humana. Esta é minha história, mas antes de terminar, quero dizer a todos que se cuidem onde quer que estejam, pois a maldade está em toda parte. Me chamo Rubem Sanches. Isso não aconteceu comigo, mas sim com meu pai, que foi motorista de caminhão por um longo período quando eu era criança. Tenho a aprovação dele para contar essa história. É muito impactante porque meu pai sempre foi uma pessoa muito cética, reta e séria, e não inventa histórias, além de nunca ter acreditado em nada de outro mundo ou algo parecido, até que aconteceu o que vou contar, e ainda assim ele tenta justificar com cansaço. Ele fazia muitas viagens com seu caminhão, pois era seu trabalho, ficando fora por muito tempo, no mínimo 10 dias, então não o víamos durante esse tempo. Apenas falávamos com ele pelo celular quando ele nos ligava para saber como estávamos. Ele conta que tinha um colega chamado Rafael, com quem se dava muito bem, embora não se encontrassem muito. Eles sempre que se viam ou coincidiam em alguma área de descanso, se cumprimentavam e conversavam bastante. Meu pai diz que Rafael era uma pessoa muito agradável e parecia ser uma boa pessoa. Ele relata que numa tarde estava dirigindo seu caminhão como de costume, acabara de passar por um posto de gasolina e estava se preparando para dirigir mais 10 horas até seu destino. Tudo estava normal, ele estava ouvindo rádio, lembra-se que estava escutando um programa de notícias e ainda não havia escurecido totalmente, mas o dia estava gradualmente acabando, quando de repente viu alguém ao longe pedindo carona. Ele não iria parar, pois não costumava pegar estranhos em seu caminhão por segurança, mas conforme se aproximava, percebeu algo estranho. Era seu colega Rafael. Ele pensou que algo havia acontecido com o caminhão dele, ou que ele havia sofrido algum acidente e estava ali pedindo ajuda. Meu pai, obviamente, não hesitou em parar para ajudá-lo e estacionou ao lado do senhor. Já estava quase completamente escuro, mas ele notou algo diferente nele, pois sempre que se viam, Rafael sorria de orelha a orelha e acenava alegremente, mas desta vez, ao ver meu pai, ficou parado sem dizer uma palavra. Meu pai abaixou o vidro e perguntou se ele havia tido algum acidente com seu caminhão. Não sabemos por que ele perguntou isso, pois o caminhão dele não estava à vista, mas mesmo assim ele perguntou. Rafael respondeu com um olhar estranho, dizendo que estava caminhando pela estrada há dias, que seu caminhão tinha quebrado, e ele decidiu seguir a pé porque ninguém parava para ajudar. Disse que estava perdido e só queria chegar em casa para ver sua família. Meu pai achou essa resposta muito estranha, pois como alguém poderia estar caminhando pela estrada há dias, especialmente tendo seu caminhão consigo? Ele não entendia como Rafael poderia abandonar seu caminhão e simplesmente caminhar. A situação pareceu muito estranha para ele, mas mesmo assim ele decidiu ajudar. Disse a Rafael para não se preocupar e subir no caminhão, que o levaria para casa, mas primeiro precisava entregar a carga que estava transportando, pois tinha que cumprir seu trabalho. Rafael apenas concordou com a cabeça. Não disse mais nada e entrou no caminhão do meu pai.
No caminho, meu pai iniciou uma conversa perguntando como Rafael estava e como estava sua família. Também perguntou o que havia acontecido com ele, pois fazia muito tempo que não se viam nas áreas de descanso, o que sempre achava estranho, pois ambos trabalhavam muito. Rafael apenas respondeu que estava ocupado, sem sorrir, como de costume. Ele estava sério e meu pai confessou que estava ficando desconfortável, pois parecia outra pessoa totalmente diferente. Optou por não fazer mais perguntas, aumentou o volume do rádio e continuou ouvindo o programa que estava antes de encontrar Rafael. Já estava completamente escuro. Meu pai procurava uma área de descanso próxima para parar e descansar um pouco com seu amigo Rafael, que, segundo ele, não havia comido nem bebido nada por dias. Meu pai achava essa história difícil de acreditar, mas o senhor parecia muito debilitado. Definitivamente não estava agindo da mesma maneira que costumava agir. Passou muito tempo e não encontraram nenhuma área de descanso ou posto de gasolina. Meu pai estava cada vez mais desconfortável com Rafael ao seu lado, pois ele não falava nada, apenas olhava fixamente para a frente sem desviar o olhar da estrada, quase sem piscar. De repente, algo muito perturbador aconteceu. Rafael começou a rir incontrolavelmente do nada e seus olhos refletiam tristeza. Meu pai começou a ficar nervoso, pois não havia nada que pudesse provocar tal riso exagerado naquela situação, já que estavam ouvindo notícias trágicas no rádio e ambos estavam em silêncio. Meu pai, muito desconfortável, ousou perguntar por que ele estava rindo tanto e Rafael respondeu algo realmente assustador. "Estou condenado para sempre", disse entre risadas. Meu pai, nesse ponto, pensou que Rafael havia usado drogas, pois seu comportamento era muito estranho. Assustado, ele decidiu não prestar mais atenção e não fazer mais perguntas até chegarem a uma área de descanso para poder descer Rafael do caminhão e pedir ajuda a alguém, pois não podia se atrasar para sua entrega na manhã seguinte. Ele conta que o caminho até a próxima área de descanso parecia interminável. Rafael continuava rindo, mas ao mesmo tempo gritava de desespero ou dor. A viagem estava se tornando insuportável e meu pai não conseguia mais esperar para chegar lá. Finalmente, viu de longe algumas luzes onde sabia que havia uma área de descanso, então se apressou. Estacionou o caminhão e disse a Rafael para descerem e procurarem algo para comer, mas Rafael recusou com um rosto sério, sem olhar para meu pai. Então meu pai decidiu descer sozinho e pedir ajuda a alguém. Assim que entrou na área de descanso, encontrou outro colega, amigo do tempo que trabalhava na madeireira, que também conhecia Rafael muito bem. O amigo o cumprimentou, mas meu pai não tinha tempo para isso. Imediatamente contou o que estava acontecendo, disse que encontrara Rafael na estrada, mas ele estava agindo de maneira estranha, rindo sem motivo e dizendo coisas sem sentido. Enquanto meu pai contava isso ao amigo, ele parecia confuso e não dizia nada. Meu pai pediu ajuda porque Rafael estava no caminhão, mas se recusava a sair e ele precisava de ajuda porque tinha uma entrega cedo e não podia se atrasar por causa dele. O amigo continuava olhando com cara de choque e não respondia. Meu pai perguntou se ele iria ajudar ou não, pois não estava obtendo resposta alguma. O amigo só respondeu se ele tinha certeza de que era Rafael, o mesmo que eles conheciam. Meu pai afirmou que estava 100% certo e não tinha motivo para mentir, pedindo para irem ao caminhão para mostrar que Rafael estava lá. Alberto, Rafael se suicidou há quase um mês. Sua esposa nos contou que estavam endividados e ele escolheu o caminho mais fácil. Meu pai riu nervosamente, pedindo para parar de brincar, pois já havia tido uma noite longa e não estava para brincadeiras pesadas, mas seu amigo continuava insistindo que não era brincadeira, era verdade, e que, na verdade, ele achava difícil acreditar que Rafael pudesse estar ali no caminhão que meu pai estava dirigindo. Meu pai saiu correndo dali, com o amigo seguindo-o, mas ao olhar para o caminhão, viu que Rafael não estava mais lá. Subiu rapidamente para procurar também na cabine, mas não havia ninguém dentro. Já irritado, o rapaz perguntou se era uma brincadeira, pois era uma piada muito cruel. Meu pai disse que não tinha tempo para brincadeiras e que nunca desrespeitaria um falecido e nem sabia que Rafael não estava mais vivo. Ele conta que o amigo acreditou nele ao ver sua expressão de incerteza e medo. Nenhum dos dois sabia o que dizer um ao outro. Apenas ficaram se encarando por um bom tempo, sem acreditar. Até que meu pai decidiu seguir em frente o mais rápido possível para fazer a entrega na cidade
e descansar um pouco antes de voltar para casa. Seu amigo pediu para ter muito cuidado, pois talvez não fosse Rafael quem estava no caminhão. Meu pai estava convencido de que era ele. Pelo menos era seu corpo e sua voz, disso ele não tinha dúvidas. Ele nunca mais viu Rafael na estrada, mas até hoje não consegue encontrar uma explicação lógica. Por mais que tente, nunca conseguirá, pois não há justificativa lógica. Está claro que foi algo paranormal. A conclusão final do meu pai foi que não era Rafael. Era algo mais que assumiu seu corpo para entrar no caminhão. Eu penso que talvez fosse ele, mais precisamente sua alma, que, como ele disse, estava condenada para sempre pelo que fez com ela. Cerca de 6 anos atrás, eu estava com meu amigo Tom na cabana dos meus pais. Decidimos ir a um cassino localizado em uma reserva a cerca de 40 minutos de distância. Todo o trecho da rodovia é densamente arborizado e não tem luzes, o que significa que pode ficar incrivelmente escuro. Chegamos lá e jogamos pôquer, experimentamos alguns jogos de mesa e até jantamos com nossos ganhos. No geral, uma noite de muito sucesso para nós dois. Acabamos saindo do cassino por volta da 1 da manhã, um pouco mais tarde do que eu gostaria, dada a falta de iluminação pública. Dirigimos por cerca de 20 minutos na rodovia sem ultrapassar nenhum outro veículo, quando noto 2 esferas verdes perto da rodovia, antes de uma colina. Percebendo que era um cervo, pisei no freio e esperei. Vários cervos cruzaram e voltamos a dirigir. Assim que chegamos ao topo da colina, Tom gritou: "Puta merda!" Bem na frente estava uma jovem andando no meio da nossa pista, em nossa direção, a não mais do que uns 9 metros de distância. Piso no freio novamente e chego a 3 metros dela. Felizmente não estávamos indo tão rápido. O que estava passando pela minha cabeça agora não era o fato de que quase atropelei alguém. Era que essa jovem de cabelos negros usava uma camisola branca sem sapatos e ainda caminhava em nossa direção com o rosto vazio e inexpressivo. Não vou mentir. Aquela imagem me assustou porque parecia algo saído de um filme de terror. Tom e eu esperamos para ver se ela iria parar na nossa janela e talvez pedir ajuda ou algo assim, e ela foi até a frente do meu carro e depois contornou o lado do motorista. Ela não parou, mas levantou a mão e arrastou-a pela lateral do meu carro enquanto continuava andando. Nesse ponto, Tom e eu estávamos bastante assustados. Perguntei a ele o que deveríamos fazer. Ele disse que deveríamos simplesmente sair dali, mas por alguma razão eu simplesmente não me senti bem em ir embora e não perguntar se ela estava bem. Olhei pelo retrovisor e vi que ela ainda estava andando. Tendo quase batido nela e sabendo que algo não estava certo, decidi fazer algo. Eu disse a Tom que iria perguntar se ela estava bem, mas ele implorou que fôssemos embora dali, pois parecia uma armadilha. Mostrei um pouco de coragem e disse a ele para não se preocupar e que voltaria logo. Acendi as luzes de emergência e saí do carro, deixei a porta aberta para fornecer alguma luz e fui até o porta-malas do meu carro. Minhas luzes internas não fizeram muito, mas a luz me permitiu ver um contorno dela ligeiramente abaixo da colina. Eu meio que gritei: "Ei, você está bem?" Ela finalmente parou de andar. Não houve resposta. Então ouvi a porta de Tom se abrir enquanto ele saía para se juntar a mim. De repente ela começou a gritar, e até hoje não sei de onde ela tirou uma arma, mas começou a atirar em nossa direção. Foram vários tiros e um acertou o farol traseiro. Tom e eu corremos de volta para o meu carro e eu simplesmente pisei no acelerador. Recebi muitos xingamentos de Tom durante o resto da viagem de volta para a cabana. Graças a Deus aquela doente não nos matou. Esse foi o momento mais assustador da minha vida.